Então, nessa segunda parte da aula, a gente vai conversar bastante sobre a relação de girar, as relações de girar, na verdade, que são algumas relações que a gente vai fazer entre as raízes de um polinômio e dos coeficientes da equação. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos bem generalistas para vocês de um polinômio do primeiro, segundo e terceiro grau. Observem que eu deixei os coeficientes em ordem alfabética, né, do primeiro grau até o último grau, até o termo independente, e deixei em verde para ficar em evidência. Então vamos começar pelo do primeiro grau. A raiz de uma equação é o valor que a gente substitui em x para igualar toda essa expressão aqui a zero. E como é uma equação do primeiro grau, x elevado a 1, a gente sabe que só vai ter uma raiz possível. Então a gente vai colocar aqui x1, que vai ser a raiz que a gente vai encontrar. Para a gente achar aqui, é só fazer a continha. O b está somando, vai passar negativando para o outro lado, menos b. E o a, que está multiplicando, vai passar dividindo. E a gente vai encontrar que a raiz dessa equação é menos b dividido por a. Então foi isso que eu quis dizer quando eu falei que a gente vai fazer uma relação entre a raiz e os coeficientes. Agora a gente vai olhar para a equação de segundo grau. Como é uma equação de segundo grau, a gente tem duas raízes possíveis e a gente vai conseguir estabelecer duas relações possíveis. Vai ser isso que a gente vai fazer aqui. Nesse caso, a gente fez uma continha, mas aqui a gente já vai usar a relação pré-estabelecida de girar. Observem que a gente sempre vai pular o coeficiente do maior grau, que seria o a, e a gente sempre vai começar analisando o b. Então, pelas relações de girar, a gente sempre vai começar analisando o b. E a gente sempre vai começar estabelecendo uma relação entre menos b dividido por a, o coeficiente do segundo maior grau dividido pelo coeficiente do maior grau. E isso negativo, então menos b dividido por a. Sempre vai começar por menos b dividido por a. E o que significa esse menos b dividido por a? Ele dá a relação das somas das raízes. Então, menos b dividido por a é igual a x1 mais x2, que seriam as nossas raízes da equação. Porque é uma equação do segundo grau, então a gente tem duas raízes. Nesse caso, a gente tem um terceiro coeficiente, então a gente pode fazer uma segunda relação, que seria dividir c por a. E a gente mantém positivo, porque a gente usou o sinal negativo com b, então vai ser o sinal positivo com c. Se a gente fez soma aqui em cima, c dividido por a vai ser exatamente a multiplicação das raízes. Então, menos b dividido por a é a soma das raízes e c dividido por a é a multiplicação das raízes. E agora, olhando para a nossa equação do terceiro grau, se é do terceiro grau, a gente vai conseguir fazer três relações de girar. A gente sempre vai fazer a divisão de um coeficiente pelo coeficiente a, que é o coeficiente de maior grau da equação. E como eu falei antes, a gente sempre vai começar por menos b dividido por a. Menos b dividido por a. Se a relação com b foi negativa, a relação com c é positiva. Se a relação com c é positiva, a relação em d vai ser negativa. Então, observem que a gente vai invertendo o sinal. Com b é negativa, c é positiva, d é negativa de novo. E agora a gente vai ver quais foram as relações que Girard estabeleceu entre as raízes e os coeficientes de uma equação do terceiro grau. Então vamos comparando com as relações que a gente já fez aqui na equação do segundo grau. Se aqui menos b dividido por a era a soma de cada uma das raízes separadamente, aqui embaixo vai ser a mesma coisa, só que a gente vai ter que somar três raízes, porque é uma equação do terceiro grau, então são três raízes. Então a gente vai somar a primeira raiz com a segunda raiz com a terceira raiz. E a gente tem essa nossa primeira relação. C dividido por A, aqui em cima a gente tinha duas raízes se multiplicando. E a gente vai ter exatamente isso aqui embaixo. C dividido por A vai ser a multiplicação de duas raízes a cada vez. Só que a gente tem três raízes, então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar x1 por x2. Agora a gente vai fazer a relação entre x2 e x3, por exemplo. x2 vezes x3, mais a outra relação que faltou, que é x1 vezes x3. Concluindo, quando a gente tem menos b dividido por a gente faz a soma de uma raiz por vez. C dividido por a gente faz a soma de duas raízes por vez. Seguindo a mesma lógica, então, menos d dividido por a vai ser a relação da soma de três raízes por vez. Só que a gente só tem três raízes nesse caso. Então, quando a gente for fazer a relação das três raízes se multiplicando, a gente não vai precisar somar
porque a gente já usou as 3 raízes. Então, menos b dividido por a é a soma das raízes, mais c dividido por a são as 2 raízes se multiplicando e a gente vai somar essas relações, e menos d dividido por a é a multiplicação das raízes. Então, só para consolidar o nosso raciocínio, a gente vai fazer o mesmo processo, só que dessa vez com uma equação do 4º grau, que vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Então, se é uma equação do 4º grau, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 relações. Lembrando que a gente sempre começa a relação por menos b dividido por a. Então, menos b dividido por a. O próximo coeficiente seria c. Se a gente já usou menos, o próximo vai ser positivo, então mais c dividido por a. O próximo coeficiente seria d. Como o outro foi positivo, esse vai ser negativo, então menos d dividido por a. E o último coeficiente vai ser e, que vai ser positivo porque a última relação foi negativa. Então, mais e dividido por a. Como é uma equação do 4º grau, a gente vai ter 4 raízes. Menos b dividido por a é a soma de cada uma das raízes separadamente, então seria x1 mais x2 mais x3 mais x4. Mais c dividido por a gente sabe que é a relação de 2 raízes por vez. Então, a gente tem que fazer x1 vezes x2, somando com x1 vezes x3, somando com x1 vezes x4, mais x2 vezes x3, mais x2 vezes x4, mais x3 vezes x4. Então, é uma relação um pouquinho maior, mas a gente sempre faz de 2 em 2. Se a gente fez de 2 em 2, a próxima relação, que é menos d dividido por a, vai ser de 3 em 3. Então, a gente vai ter x1 vezes x2 vezes x3, mais x1 vezes x2 vezes x4, mais x2 vezes x3 vezes x4. Essa é a relação que a gente vai ter aqui nesse caso. E a nossa última relação, se a gente já fez de 3 em 3, vai ser de 4 em 4. Como a gente tem só 4 raízes, a gente vai fazer x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. E a gente já vai ter esgotado todas as nossas raízes. Então, a gente tem essa multiplicação das raízes. Eu vou voltar nessa fotinho aqui das nossas relações de girar para equações de 1º, 2º e 3º grau. Aí, se vocês quiserem fazer o exercício da Unicamp que eu indiquei lá na lista de exercícios, a gente vai resolver agora em aula. Aí, se vocês quiserem tentar fazer usando essas relações que a gente fez agora, vocês são super capazes de fazer. Aí, a gente corrige juntos agora no vídeo. Então, esse exercício da Unicamp fala pra gente: sabendo que a e b são números reais, a e b, considere o polinômio cúbico x ao cubo, ax ao quadrado, mais x mais b. Se a soma e o produto de 2 das suas raízes são iguais a menos 1, então P de 1 é igual a... Beleza, então ele falou pra gente que 2 raízes, que a gente ainda não sabe quais são, das 3 totais, né, porque uma equação de 3º grau tem 3 raízes. Ele conta que quando a gente multiplica elas, a gente tem como produto menos 1. E quando a gente soma elas, a gente tem como resultado menos 1 também. E ele quer saber da gente qual que é o P1, ou seja, quando a gente substitui 1 em x. Então, a gente sabe que a gente já usou nessas relações 2 raízes. E tem uma terceira que a gente ainda não descobriu, que eu vou chamar, por exemplo, de x3. Estabelecer algumas das relações que a gente sabe por girar. A gente sabe que menos b dividido por a, ou seja, o segundo maior coeficiente dividido pelo primeiro coeficiente, então a gente teria menos a, que seria o nosso b, dividido por 1, que é o nosso a, nosso primeiro coeficiente. É igual à soma das nossas raízes, então seria igual a x1 mais x2 mais x3. Uma outra relação que a gente pode estabelecer é aquela mais c dividido por a. O nosso c seria o nosso terceiro coeficiente, ou seja, mais 1, que a gente vai manter positivo, dividido por a, que é o primeiro coeficiente, que é 1 também. Essa relação a gente precisa multiplicar em duas raízes e somando o resultado. Então, a gente faria x1 vezes x2, que a gente já sabe que é menos 1, mais x2 vezes x3, que a gente ainda não sabe o que é, mais x1 vezes x3. Observem que aqui a gente tem em evidência o x3, que ele está presente nessas duas continhas. Então, aqui a gente tem 1, que é igual a menos 1,
mais x3, que eu vou colocar em evidência, x2 mais x1. E a gente já sabe que x2 mais x1 é a mesma coisa que menos 1, então eu vou substituir, porque a gente tem essa relação aqui. Multiplicando os dois lados por menos 1, a gente encontra que mais x3 é a mesma coisa que menos 2. E dessa maneira a gente encontrou x3, que nada mais é do que a terceira raiz do nosso problema. Para completar, a gente vai fazer a nossa terceira relação, que seria menos d dividido por a. D vai ser o nosso quarto coeficiente, que no caso seria b, aí a gente tem que inverter o sinal. Menos b dividido por a, que é o nosso primeiro coeficiente, ou seja, 1. E isso vai ser a multiplicação das nossas raízes. Então, ficaria x1 vezes x2 vezes x3. Mas a gente já sabe que x1 vezes x2 é a mesma coisa que menos 1, porque a gente fez essa relação no enunciado. E a gente acabou de descobrir que x3 é a mesma coisa que menos 2. Dessa maneira, a gente encontra que menos b é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 2. Ou seja, menos b é a mesma coisa que 2. Então, b é igual a menos 2. E aqui a gente encontrou o valor de b. Então, só realizando as relações de girar, a gente já conseguiu encontrar a terceira raiz e o valor de b. Observem que para achar o valor de a gente só precisa achar o valor de x3, da terceira raiz. E a gente já tem esse valor, que é a mesma coisa que menos 2. Então, eu vou substituir aqui em cima e a gente encontra que menos a é a mesma coisa que menos 1, menos 2, ou seja, menos 3. Então, a gente encontrou que menos a é igual a menos 3, ou seja, a é igual a 3. Para a gente achar P1, a gente só precisa substituir na nossa equação. Então, eu vou copiar a nossa equação aqui embaixo. Então, P de 1, a gente vai substituir todos os x que a gente encontrar pelo número 1. 1 ao cubo mais a, que a gente encontrou que é 3, vezes 1 ao quadrado, mais 1, que é x, mais b, que é igual a menos 2. E a gente vai resolver essa continha, então. P de 1 é a mesma coisa que 1, porque 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado também é 1. Agora a gente faz essa continha. 1 mais 3 vezes 1, 4, mais 1, 5, menos 2, 3. Então, a gente achou que o P de 1 é igual a 3. E tudo que a gente precisou usar foi as relações de girar e algumas substituições.